Faz um elogio pra ele, pra ela. Mulher, capricha porque a mulher gosta de elogio. Aleluia. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, dando início ao nosso culto nessa noite. Vamos adorar aquele que vive e reina. Essa noite tão especial, né? Onde nós estamos juntos mais uma vez, em família, em comunidade, e vamos relembrar daquilo que o Senhor fez por nós, da graça que nos alcançou, do amor que nos transformou, amém? Você foi alcançado pelo amor de Jesus? Glória a Deus, esse amor que nos constrange, não é verdade? Aleluia, nós podemos amar porque Ele nos amou primeiro. Glória a Deus. Eu convido você a fechar os seus olhos, levantar as suas mãos, começar a adorar ao Senhor, agradecer. Começa a preparar agora o teu coração, começa a preparar a tua mente para ofertar esse culto ao Senhor. Nós viemos até este lugar não somente para receber, mas primeiramente para ofertar ao Senhor o nosso culto, a nossa adoração, o nosso coração, a nossa vida rendida, entregue a Ele, que é digno de todo louvor e de toda adoração. Jesus, muito obrigada, Pai. Obrigada por essa noite. Obrigada pela Tua presença na nossa vida. Obrigada, Senhor, porque podemos dizer que até aqui nos ajudou, Senhor. Tu és o nosso guarda fiel, Tu és o nosso protetor, Tu és o nosso amado, Tu és o nosso Abba, o nosso Paizinho, aquele que está sempre conosco, que nos acolhe, que nos sustenta. Tu és o nosso Deus, o Deus da nossa salvação. E nós estamos aqui porque nós amamos o Senhor. E nós te pedimos, Senhor, manifesta a Tua presença neste lugar. Venha sobre cada vida, sobre cada coração aqui nessa noite. Ó Deus, que não haja espaço, ó Deus, para ansiedade, que não haja espaço para incredulidade, que só haja espaço para a Tua presença neste lugar. Se manifesta em nosso meio nessa noite, Jesus. Nós te pedimos, Pai, e já te agradecemos por tudo que o Senhor fará neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Vamos declarar: Ele é único, amém? Aleluia. Ele é único, Ele é digno de todo louvor. Teu perfume está marcado em mim, na sombra de Tuas asas eu estou. Quero ouvir a igreja do Senhor aí. Eu não sei mais o que fazer, sem Tua presença não sei viver. Não existe vida além de Ti. Você pode dizer? Único, Tu és o único, incomparável. Só
Ti, Senhor. Deus, seja único na nossa vida. Seja único no nosso coração. Ó Deus, porque nem toda a riqueza dessa terra, nem todo ouro, nem toda prata, nada pode se comparar à Tua presença. Ó Deus, nenhum prazer deste mundo se compara à alegria de ter o Senhor habitando no nosso coração. Aleluia! Erga as suas mãos e você vai dizer: Senhor, não há nada melhor que o Senhor. Não há nada melhor que a Tua presença na minha vida. Tu és tudo que eu preciso. Tu és o meu fôlego de vida. Tu és o meu refúgio. Ó Deus, Tu és a minha rocha. Tu és o meu redentor. Aleluia, glória a Ele. Bendito é o Teu nome, Pai. No mundo busquei, mas não deixei ir. Canções tão vazias, tesouros pedia. Então você veio, o quê? E me trouxe pra perto. E todo desejo é satisfeito em Seu amor. Levante suas mãos e diga: não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não tenho medo, diga isso pra Ele. Se estou minhas fraquezas, defeitos e falhas, não vou esconder. Um amigo encontrei. Ele é o nosso amigo, o Deus das montanhas. É o Deus dos vales. Não há lugar que a Sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor, não há nada, nada melhor que o meu Deus. Ele faz bem forte. Torna o luto em festa. Prepare a vergonha em glória. As belezas, as cinzas, o Senhor pode fazer. Traz a vida ao sepulcro. Faz de ossos soldados. Faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer. O Senhor pode fazer. Não há nada, Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Erga suas mãos e diga: não há nada, Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Certa vez o apóstolo Paulo, Aleluia! ele ora ao Senhor pedindo que o Senhor tirasse o espinho da carne. Algo que incomodava Paulo. Mas o Senhor vira para Paulo e diz: Paulo, a minha graça te basta.
A minha graça é o suficiente. A minha graça é o que você precisa, querido. Seja qual for a dificuldade que você está enfrentando, seja qual for o gigante, olha para esse gigante e diz: o Senhor me basta. Aleluia, é Ele, é a presença dEle na minha vida que faz a diferença. Você crê nisso nessa noite? Levante suas mãos e diga: não há nada, nada melhor, não há nada, Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor, não há nada. Nada melhor que o meu Deus. Aleluia! Aleluia! Nada melhor do que a presença do Senhor. Aleluia! Glória ao teu nome, Ele é meu digno, Pai. Ele é o Todo-Poderoso. Você pode fechar os seus olhos. Comece a agradecer ao Senhor. Diga: Senhor, Tu és digno de tudo. Tu és o Todo-Poderoso. Ó Deus, eu não merecia, mas o Senhor me amou. Eu não merecia, mas a Tua graça me alcançou. Aleluia. Nós éramos inimigos, mas o Senhor Jesus, quando Ele morreu naquela cruz, quando Ele deu aquele brado: está consumado, a dívida está paga, Ele nos reconciliou novamente com Deus. A minha dívida foi paga, a tua dívida foi paga, e hoje nenhuma condenação há sobre a tua vida. Por isso adora Ele, Ele é digno. Eu te amo, meu Rei. Aleluia. Exaltado é o Senhor. Eu declaro, Pai, a autoridade para todos os teus filhos nesta Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em suas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Pega suas mãos e diga: digno é o Senhor, sobre o trono
Aleluia! Glória ao Cordeiro de Deus! Muito obrigado, Deus Senhor. forte e Aplauda o poderoso! Senhor. Aleluia. Glória a Deus! Glória a Deus. Podemos assentar, queridos. Aleluia. Como é bom estarmos reunidos para juntos cultuarmos ao nosso Deus, desfrutarmos desse ambiente onde o Espírito Santo ministra aos nossos corações. Antes de dar início à palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com toda a igreja, eu gostaria de fazer menção do nosso impacto de fogo e glória. Amém? Amém! Amém? Amém! O que é o impacto de fogo e glória, pastor? Um evento onde nós, junto com todas as nossas denominações, obrigado, todas as igrejas da nossa denominação, do estado do Rio, Minas, nós nos reunimos lá na Serra para passarmos 3 dias lá, sexta, sábado e domingo. Glória a Deus! E naquele sítio, Deus ele ministra aos nossos corações de uma forma muito preciosa. Por que, pastor, é diferente? Porque sempre que nós nos reunimos, entenda isso, para ouvir Deus falar, para adorar ao Senhor, algo precisa ser renunciado. Para você estar aqui nessa noite, você renunciou a alguma coisa. No mínimo o seu descanso. Muitos talvez, depois de uma semana muito intensa, estavam cansados. Outros, talvez, depois de um futebol, estão com dores aqui. Amém. Mas estão aqui. Glória a Deus. Amém! Aleluia. Mas algo foi renunciado para você estar aqui. E quando nós renunciamos 3 dias da nossa semana, criamos expectativa para aquilo que Deus irá falar conosco naquele lugar. Oramos, jejuamos, para que Deus fale conosco de uma forma especial. O sobrenatural de Deus acontece em nosso meio. Muitos irmãos já deram seus nomes, preencheram as fichas. Essa semana é a última semana que nós temos para as inscrições, para passarmos para a nossa igreja matriz e o evento ser preparado para que você consiga desfrutar do melhor de Deus naquele lugar. Por isso, não se esqueça, Deus ministrou o teu coração e você deseja participar desse evento junto conosco. Nós já temos mais de 20 pessoas da nossa igreja aqui que irão participar junto conosco. Aleluia! Não deixe de entregar sua ficha, de preencher, de procurar o pastor Rafael, a pastora Adriane, que nós estaremos passando todos os detalhes para que nós possamos juntos estar lá, desfrutando de tudo que Deus tem preparado. Amém? Amém! Glória a Deus! Eu estava buscando no Senhor uma palavra para compartilhar com a igreja. Culto de Santa Ceia. E durante a semana o Espírito Santo já vinha falando ao meu coração. E Deus, de uma forma muito especial, na sexta-feira começou a falar comigo a respeito de escravidão. E o tema que Deus colocou no meu coração nessa noite é a verdadeira liberdade. Você pode repetir comigo? A verdadeira liberdade. O ensaio foi bonito. Vamos de novo? 1, 2, 3. A verdadeira liberdade. Mas por que, pastor, a verdadeira liberdade? Uma vez que Deus já vinha trazido um entendimento a respeito da escravidão, porque existe muita confusão, uma confusão literal mesmo, na compreensão do que é escravidão e do que é liberdade.
a mente das pessoas fica distorcendo o entendimento do que é liberdade. Vivemos uma sociedade que exalta: eu faço o que eu quero. Muitos jovens dizem assim: ninguém manda no meu nariz, ou no meu nariz mando eu. Eu faço o que me dá na telha. E como se essas palavras expressassem o auge da liberdade. Como se essas palavras trouxessem um significado de estar excluso da escravidão. Mas será que isso é ser livre? Será que verdadeiramente isso é liberdade? Na sexta-feira eu estava trabalhando e aconteceu uma cena muito interessante que me despertou ainda mais. E naquele ambiente de trabalho eu conversei com uma moça e ela, no meio de um contexto, disse assim para mim: Sérgio, não, eu fumo. E aí eu pensei um pouquinho e perguntei para ela: sua filha tem quantos anos mesmo? Seu Jorge, ela ficou meio assim, pensou e me respondeu: não, tem 5 anos. Então, eu perguntei para ela: não é um bom exemplo para sua filha. Que bom que você parou de fumar. Mas ela não tinha parado de fumar. E aí, ela respondeu para mim: eu não parei. Aí eu perguntei: mas nem na sua gravidez? Aí ela falou para mim assim: é. Aí a colega de trabalho virou e falou assim: não parou. Dedurou a amiga. E ela se defendeu da seguinte forma: mas eu só fumo, Marcinha, olha como é que ela falou, quando eu bebo. Olha como é que ela se defendeu. Eu fiquei surpreso assim também, igual você. E aí eu respondi assim: então é simples. Você para de beber e você vai parar de fumar. Quando eu respondi de uma forma bem natural e descontraída, a simplicidade de resolver aquela questão para que ela pudesse ser um exemplo para sua filha, que certamente é um desejo do coração dela, ela ficou visivelmente desconfortável. Rapidamente ela se afastou, subiu as escadas: eu tenho que ir no banheiro, saiu apressadamente. Depois ela voltou e não tocou mais no assunto. É interessante que, igual a essa pessoa, muitos hoje acreditam que ser livre é fazer o que quer. É poder fumar, é poder beber. Mas, na verdade, o que existe não é liberdade, é escravidão. Uma escravidão disfarçada de autonomia. A verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero ou o que se quer, mas é ser livre do pecado para viver para o Senhor. E foi exatamente isso que Jesus nos ensina.
No Evangelho segundo escreve João, a respeito de Jesus, capítulo 8, João, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 36, a mensagem Deus trouxe ao meu coração está dentro desse texto, e eu quero ler junto com você, João capítulo 8, a partir do versículo 31 até o versículo 36, diz assim: Jesus disse aos judeus que haviam crido nele. Jesus estava conversando aqui com os judeus, os israelitas, povo escolhido por Deus desde Abraão. E não eram apenas judeus que acreditaram em Jesus. Esse era o povo que Jesus se direciona nesse texto. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. Então conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Jesus respondeu: em verdade lhes digo que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanece na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Senhor, que teu Espírito Santo tenha liberdade para falar aos nossos corações nessa noite. Continue, Senhor, se manifestando em nosso meio, de forma que a tua palavra venha penetrar, ó Pai, onde homem algum pode alcançar. E que tu venha, Senhor, fazer, ó Pai, a tua obra de uma forma perfeita, agradável a ti, Senhor. Que tu venha, Senhor, em nome de Jesus, nos confrontar nessa noite e nos conduzir, Senhor, à tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, em nome de Jesus. É interessante que no versículo 31, Jesus começa falando sobre permanecer na palavra. Isso é uma comprovação de um discípulo verdadeiro. Há uma separação entre aquele que crê e aquele que permanece. Você entende isso? Porque Jesus diz assim: verdadeiramente serão meus discípulos. O oposto também é verdade. Se não há permanência, não há um discipulado verdadeiro. Não somos discípulos verdadeiros, somos discípulos falsos. Por quê? Porque não permanecemos na sua palavra. Jesus traz isso de uma forma muito clara. Não se trata de uma fé superficial, mas de uma fé posto à prova, diante de circunstâncias, obstáculos, desafios. Muitos na igreja primitiva, pós-ressurreição de Jesus, enfrentaram situações de intensa perseguição, e nós, igreja brasileira, nem sabemos o que é isso. Permanecer naquela época certamente era muito difícil. Não que hoje seja uma tarefa simples e fácil. Também temos as nossas dificuldades hoje. Mas a prova de um verdadeiro discípulo é permanecer. O que pode nos afastar de permanecermos na palavra? E permanecermos significa, na sua origem da palavra e aplicação que Jesus trouxe nesse momento, não é simplesmente andar do lado de Jesus, ou seguir Jesus por onde ele andava, ou estar ouvindo aquilo que Jesus ensinava. Permanecer traz um sentido de
cotidiano. Traz um sentido de viver, de obedecer, de permanecer. Jesus hoje te chama, não para uma fé superficial, deixa Deus ministrar no teu coração. Não apenas para acreditar, não apenas para saber, mas para permanecer, para viver e ser aprovado como um discípulo verdadeiro. Isso só no versículo 31, Jesus já traz de uma forma muito clara direção para mim e para você. E essa palavra não é para aqueles que não creram, era para aqueles que creram, mas precisavam ter a sua fé aprofundada. Não basta apenas crer intelectualmente, não basta apenas crer, não, eu sei que Jesus é Deus, eu sei que Jesus morreu por mim. É preciso andar com Cristo, andar em obediência, andar em amor, de forma contínua. Já no versículo 32, um texto muito conhecido por nós, a verdade que liberta está ligada à palavra. Então vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E é muito interessante que quem é a verdade para a gente conhecer? Pastor, não é o que é a verdade? Não. É quem é a verdade. É uma pessoa. João capítulo 14, versículo 6 diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A verdade não é um conceito. A verdade é uma pessoa. E o nome dessa pessoa é Jesus Cristo. Aleluia. Só nele há liberdade. Só nele há transformação. Fora dele a realidade é escravidão. Meu Deus. Precisamos compreender isso, que a verdade aqui é a revelação de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Mas essa verdade que é apresentada para mim e para você através da pessoa de Jesus Cristo vai nos libertar de quê? Aquele grupo falava isso para Jesus. Nós somos filhos de Abraão. Eu sou crente desde que eu nasci. Meu pai e minha mãe me levavam para a escola dominical muitas vezes à força. Os diáconos me cercavam na porta da igreja para eu não fugir do culto, para fazer bagunça do lado de fora da igreja. E tu vem falar para mim que eu vou ser livre? Sou crente desde criança. Me batizei tem mais de 10 anos. Eu canto até no louvor. No coral, né? No coral. E você vem me falar que eu preciso ser livre? Era isso, contextualizando, que aquele grupo falava para Jesus. Como assim você vem falar para mim que eu preciso ser livre? Eu sou livre, eu faço o que eu quero. Ninguém manda no meu nariz. Uma falsa liberdade, porque Jesus fala de uma libertação genuína. Jesus está falando da libertação do pecado, não de uma opressão circunstancial. Jesus não está falando aqui que Ele vai te livrar da dor de receber um não quando você está procurando um emprego. Jesus não está falando da dor de esperar ser promovido e a empresa nunca te chama para te dar uma promoção. Jesus não está falando aqui daquela ansiedade que se tem para se aposentar e aí você dá o nome, dá a papelada, você cumpre todos os requisitos e não vem a assinatura que você precisa. Jesus não está falando aqui daquela inscrição que você fez para ter um medicamento de graça.
e você ainda não conseguiu e você fica naquela luta, Jesus não está falando das nossas circunstâncias, dos nossos problemas e limitações do dia a dia que nós enfrentamos. Jesus está falando de escravidão, e o que nos escraviza é o pecado. Meu Deus. Ah, pastor, mas Jesus não nos livra das circunstâncias? Jesus pode nos livrar das circunstâncias. Você lembra de uma historinha que nós ouvíamos há muito tempo, de 3 homens que foram lançados numa fornalha de fogo ardente? E diante do faraó, eles falaram assim: Deus pode nos livrar. Se Ele quiser, faraó, Deus pode nos livrar das circunstâncias, mas eu não sou escravo. Eu sou livre. Faraó podia pensar: tá doido esses meninos, porque eles são escravos e eu vou lançá-los na fornalha de fogo ardente. Mas eles confiavam no Senhor e Salvador. Deus não os livrou daquela circunstância, Deus os livrou na circunstância. Não livrou da circunstância, é diferente. Mas com relação à escravidão do pecado, Jesus veio para nos livrar dessa escravidão. Você não precisa ser escravo do pecado. Há uma saída. Deixa eu te dar uma boa notícia. Há um caminho para que haja mudança na sua vida. Há um caminho para que haja mudança na minha vida. Essa é a nossa esperança. Jesus Cristo. E no versículo 33, toda essa falsa confiança, seja na religião, seja na família, seja na sua descendência, ela é ignorada pelo povo, achando que o seu sangue o livraria, achando que a sua descendência os livraria. Eles ignoravam a escravidão espiritual. Muitos acham que são livres porque fazem o que querem, mas são escravos espirituais de circunstâncias do qual não conseguem se livrar. E muitos delas, para se autodefender, batem no peito e ainda com orgulho, querendo justificar o seu erro ou apaziguar a sua consciência. No versículo 34, nós percebemos claramente o pecado como um senhor e os pecadores como escravos. Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Há uma verdadeira liberdade, mas no oposto é verdadeiro. Há uma verdadeira escravidão. Em nossos dias, em nosso tempo, muitas vezes achamos que escravidão é trabalhar 8 horas por dia, durante 5 dias, e no sábado ainda trabalhar mais 4. E aí tentamos normas alternativas para reduzir a jornada de trabalho, que é a escravidão. Quantas vezes o inimigo, através de circunstâncias sutis, tem nos distraído e nos enganado contra a verdadeira escravidão, que é real e às vezes está aprisionando, oprimindo pessoas ao nosso redor. Precisamos de clareza e entender que o pecado seduz e escraviza famílias, escraviza pessoas. Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. Vocês não sabem que, quando se oferecem a alguém como escravos obedientes, são escravos daquele a quem obedecem, quer escravos do pecado,
que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça. Deixa esse texto aí, Dudu, por favor. Quer escravos do pecado, que leva à morte, quer escravos da obediência, que leva à justiça. Precisamos compreender a realidade da escravidão. Ou somos escravos dos nossos desejos, das seduções que o mundo oferece, e nos entregamos a uma vida de pecado, ou nos filiamos crendo na liberdade oferecida por Jesus, que é através da obediência, e nos tornamos escravos de Deus e livres da opressão do pecado. Dois caminhos reais, palpáveis, mas que muitas vezes ignoramos. Muitas vezes somos levados por mentiras e achamos que todos os caminhos levam a Deus. Não, isso é uma mentira, isso é um engano. Quem é escravo do pecado, o destino é a morte. Precisamos compreender isso e nos libertar, nos rendendo à obediência que nos leva à justiça, nos entregando totalmente ao Senhor e renunciando tudo aquilo que não agrada a Deus. Jesus nos alerta no versículo 35. O escravo não permanece, mas o filho permanece. O escravo, ele pode estar dentro da casa. O escravo, ele pode estar servindo na casa. Mas chega um momento que ele é separado, só fica a família. Se formos contextualizar, é a mesma história do trigo e do joio. O nosso ambiente aqui, familiar, temos filhos e temos escravos do pecado. Isso é uma realidade. Por isso precisamos ser despertados e olhar para o nosso lado, ver se um irmão não precisa ser apoiado e enxergar que é necessário mudança em nossas vidas. Precisamos ser despertados pela palavra de Deus, porque Jesus Cristo quis trazer esse despertamento. Não adianta servirmos na casa, participarmos dos eventos, das jornadas, mas continuarmos sendo escravos do pecado. O destino é a morte. Não pense que realizar uma tarefa vá te levar à vida. Não leva. O que leva à vida é Jesus Cristo. E uma nova vida. Uma nova criatura. A escravidão ao pecado nos leva à morte. Mas a obediência a Deus nos leva à vida. Pastor, e a consequência de sermos escravos do pecado? Você vai acumular decepções, você vai acumular frustrações, você vai acumular luto, você vai acumular dor. Ah, pastor, mas quer dizer que viver em obediência a Deus, você não vai ter luta, não vai ter dificuldade, não vai ter dor? Vai, mas há uma esperança, que tudo isso passará. E um dia, para nós que cremos e permanecemos e obedecemos, não haverá mais choro, não haverá mais dor. O que haverá vai ser a presença de Deus, o desfrute do amor de Deus incomparável, a misericórdia e a sua graça sendo renovada dia após dia. Pastor, mas qual é a palavra de esperança que nós precisamos nos agarrar nessa noite? Cantamos aqui. O nosso Deus é aquele que transforma luto em alegria. Meu Deus. O nosso Deus transforma o nosso caminho
e nos liberta da escravidão do pecado. E o caminho é Jesus. E Ele está presente nesse lugar. E o ponto central Meu Deus. não é o que você pode fazer, mas é o que você recebe daquele que pode fazer. E o nome daquele que pode fazer é Jesus Cristo, nosso Senhor e nosso Salvador. Esse é o ponto central. Somente Jesus tem autoridade para libertar o homem da escravidão do pecado e adotá-los como filho. Você não foi criado para ser escravo do pecado. Você foi criado para ser filho de Deus. Gálatas capítulo 7, Gálatas capítulo 4, versículo 7. Assim, você já não é escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o fez herdeiro. Essa é a nossa esperança. Aleluia. O nosso futuro não é um futuro que consiste na economia, que consiste na política, que consiste na situação econômica da cidade, do município, que consiste nas leis federais, estaduais. A nossa esperança está firmada numa promessa daquele que criou o céu e a terra, que diz: passará céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. E a promessa dele é: você não é mais escravo, mas filho. E como filho, você é herdeiro. Você tem acesso a tudo que Deus conquistou na cruz do Calvário. Nós não nascemos para sermos escravos. A verdadeira liberdade está em aceitar a Cristo como caminho. Aceitar a vontade de Deus que nos livra do pecado e transforma a nossa vida. Não é o conhecimento que pode nos salvar. Não é. Não é reconhecer apenas que Jesus é Cristo, mas é deixar Cristo nos conduzir todos os dias da nossa vida. Dessa forma nos tornamos livres do pecado. Não teremos mais vergonha do nosso comportamento. Quantos de nós precisamos esconder comportamentos e atitudes repetidas em nossas vidas, porque nós sabemos que não agrada ao Senhor? Quantos de nós, muitas vezes, se tornasse público o nosso comportamento que não agrada a Deus, ficaria envergonhada, como aquela pessoa que saiu apressadamente quando eu a confrontei e mostrei que ela precisava ser um exemplo para sua filha e ela não estava sendo. Quantos de nós temos escondido porque sabemos que não agrada ao Senhor? Jeremias capítulo 13, versículo 23. Jeremias capítulo 13, versículo 23. Pode o etíope mudar a sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Sendo assim, vocês também não podem fazer o bem, acostumados a fazer o mal. Sabe o que o profeta Jeremias está dizendo aqui? Para mim e para você? Pode o leopardo mudar as suas manchas? Pode o etíope mudar a cor da sua pele? Assim também vocês, acostumados a fazer aquilo que é mal e esconder para ninguém ver,
vocês também não podem mudar. Pastor, então qual é a saída? Vou trazer um exemplo para você. Imagina uma crise entre um casal. Quem é casado aí, levanta a mão. Glória a Deus. Já teve problema lá na tua casa? De discordar um do outro? E aí você pensa assim, eu não quero te ver na minha frente. Será que é só lá em casa que já aconteceu isso? Mas meu Deus, não foi essa pessoa linda e maravilhosa que você olhou e prometeu, eu não quero te largar por nada. Você é a pessoa da minha vida, a melhor coisa que já aconteceu. Aí acontecem algumas questões, eu não quero te ver. Só lá em casa, né, amém? Aí passa-se o tempo, né? Para a gente não dormir brigado, segundo a Bíblia nos orienta, vamos conciliar, né? Pensa numa conversa tranquila, né? Na DR, né? Pensa numa DR fácil de resolver. Ai, meu amor, me perdoa. Ah, me perdoa também. Eu que errei. Não, fui eu que errei. É assim que funciona? Não, né? Mas eu já te falei! De novo! E aí, pela graça e misericórdia de Deus, há reconciliação, amém? Mas olha que interessante. O desejo do casal não é solucionar o problema e vivermos em harmonia, alegria e paz, não é? Sim ou não? Sim. Mas por que não consegue? Porque tem que haver mudança de comportamento, você entende isso? E como não há garantia, Juan, de mudança de comportamento, a mulher acha que o homem não vai mudar. E o homem acha que a mulher não vai mudar. Aí a briga continua, como se a briga fosse resolver o problema do comportamento. Já vai pegando aí, ó, as dicas de relacionamento. Mas se os dois querem alegria e paz dentro da casa, se os dois querem a mesma coisa, por que essas discussões e desavenças são realidades? Porque uma mudança de comportamento, ela não acontece de forma natural. Ela não acontece de forma natural. Pode o leopardo mudar as suas manchas, ou o etíope a cor da sua pele, ou você que está acostumado a fazer o mal, fazer o bem. O que Jeremias está dizendo é, não dá para mudar o comportamento assim, simplesmente desejando que tudo melhore. Igual a pessoa que está gastando no cartão de crédito, aí chega no final do mês, eu vou torcer para o meu salário dar conta. É isso que resolve o problema? Não. O que resolve o problema é o que? Uma mudança de comportamento. Mas é muito difícil quando eu passo de frente para aquela vitrine e vejo aquele sapato. Quando eu vi, pastor, o cartão já estava aprovado e a filipeta saindo. Pode mudar o comportamento? Como pode? Nós muitas vezes estamos aprisionados a esses comportamentos que não agradam ao Senhor. João 8,36 traz a saída. Como resolver esse impasse? E João 8,36 diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente, de fato, sereis livres. Há uma pessoa que pode te ajudar a resolver e transformar a tua vida. Há uma saída, há uma esperança. E glória a Deus que isso é uma realidade na minha vida.
E precisa ser uma realidade nas nossas vidas, todos os dias. Olha só, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há... deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida. E aquilo que no teu esforço, aquilo que na tua força você não está conseguindo, Jesus te oferece. Vinde a mim, você que está cansado, já tentou tantas vezes e não tem dado certo, vinde a mim. Existe uma esperança, existe um caminho, existe uma saída para a escravidão, para o sofrimento, para a dor. E o nome desse caminho é Jesus. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei firme. Desfrute daquilo que Deus tem preparado para você. O caminho é estreito. Não acredite em contos de fadas. O caminho é estreito, a porta é estreita. Largo é o caminho espaçoso que conduz à perdição. A liberdade existe morte do eu. A liberdade através da pessoa de Jesus Cristo exige a morte do eu. Não é uma mágica. Não é um encantamento aqui que vai ser feito nessa noite, que pronto, amanhã meu casamento está totalmente restaurado e é só alegria. Amanhã o dinheiro vai aparecer na conta e eu vou cobrir o cartão de crédito. Não é um passe de mágica. É um caminho. E o caminho é estreito. E exige renúncia do eu. A cruz é um símbolo da negação de si mesmo para a glória de Deus. Isso foi uma realidade na vida de Jesus. Se possível, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, a sua prevaleça. Isso deve ser uma realidade em nossas vidas. Jesus não era escravo do seu desejo natural humano. Ele era obediente à liberdade que Deus o oferecia através do Espírito do Senhor. E onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. Você não vai ser escravo dos seus desejos, que acumulam frustrações, decepções e dor, mas seremos obedientes ao Senhor, que nos levará a águas tranquilas, pastos verdejantes, mas é um caminho de renúncia. Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome uma vez por mês a sua cruz e siga-me. É isso? Não é uma vez por mês não? Não é só no culto de ceia que eu tenho que pedir perdão não, pastor Armando, e me arrepender não, todo dia. Misericórdia. Todo dia. Nós não servimos a um Deus que espera de nós a quinta, a escola dominical e o domingo à noite. Ele quer você por completo. Renúncia faz parte da caminhada cristã. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. O pastor está falando da porta estreita. Eu pensei que era mais fácil a liberdade. Contudo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Eu esmurro o meu corpo. Esmurrar o corpo significa negar os seus desejos, negar as suas vontades, sacrificar os seus sonhos.
pastor, mas eu achei que eu ia vir para a igreja e Deus ia realizar os meus sonhos. Deixa eu te dar uma má notícia. Isso não é evangelho. Deus não é um gênio da lâmpada, que você, em vez de esfregar a lâmpada, dobra o seu joelho e faz o seu pedido e Ele vai realizar tudo o que você quer. Isso é conto de fadas. Deus é um Deus que tem planos e propósitos. A sua vontade e o seu coração bate por almas, bate por vidas. E muitas vezes o nosso coração tem batido pelos nossos desejos naturais. Deus quer nos libertar. Deus, Ele quer transformar a nossa vida, nos purificar, porque o caminho de santidade exige renúncia. Queremos frutificar para a glória de Deus, queremos ver o reino de Deus se expandindo. Isso começa com renúncia. Isso começa com amor ao próximo. Isso começa percebendo que às vezes as pessoas que estão do nosso lado precisam receber uma palavra de ânimo, uma palavra de despertamento e saber que eles são amados pelo Senhor. Pastor, mas eu tenho muita vergonha. Esmurre o seu corpo, mas faça a vontade de Deus. Passe vergonha, mas não seja omisso à vontade de Deus. Porque aquele que se envergonhar diante dos homens em prol do meu nome, eu não me envergonharei dele. O convite de Jesus é: venha a mim, renuncie às suas vontades e deixa eu te conduzir. Perca o controle para o Senhor, não para os seus desejos, não para os seus impulsos que nos levam à dor e ao sofrimento. Chega de frustrações. Depois de entendermos o que é liberdade, eu queria que você curvasse a sua cabeça e fechasse os seus olhos nesse momento, mesmo assentados. Nós estamos buscando satisfazer os nossos próprios desejos ou agradar a Deus? Tente responder isso para você mesmo. O que de fato nós temos buscado? Nossos desejos? Ou fazer a vontade de Deus? Tente identificar situações, áreas que você não consegue dizer não. Quantas vezes você saiu de um culto como esse e você falou: amanhã vai ser diferente, essa semana vai ser diferente, e você não conseguiu? Corra para Cristo. Agarre Jesus. Ele é o único que pode mudar as nossas circunstâncias, os nossos desejos e te dar uma nova natureza. Ele é o único caminho. Ele é a verdade. Ele é a verdadeira vida. Ser livre é viver em obediência à palavra de Deus. Talvez você esteja cansado de tentar sozinho, mudar a si mesmo e falhado repetidas vezes. Reconheça hoje que Cristo te chama para a verdadeira liberdade. Não para viver de forma independente, não para viver em si mesmo, mas para viver nele, em Jesus. Essa noite é uma noite onde fazemos menção do sacrifício de Jesus naquela cruz. A Santa Ceia do Senhor. Jesus te ama de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna.
nós estamos fazendo menção da obra de Jesus, que ela é em amor. Você é amado por Deus. Glória a Deus. E antes de ministrar a Santa Ceia, eu quero te fazer um convite. Se você já tentou muitas vezes sozinho e não conseguiu, e reconhece que hoje você precisa da ajuda de Jesus para ter a sua vida mudada, transformada, e deseja voltar aos caminhos do Senhor ou entregar a sua vida para Jesus, eu queria que você desse um sinal com a sua mão. Ao final do culto eu quero te procurar e orar junto com você. O Espírito do Senhor está nesse lugar, te convidando a uma mudança. É tempo de um novo nível na sua vida. Um novo nível de entrega, um novo nível de renúncia. Deixa Deus ministrar o teu coração. E se permita viver tudo o que Ele tem reservado para você. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. O teu corpo precisa glorificar a Deus. A Santa Ceia, ela nos recorda o que Jesus fez por nós, de graça para nós, mas para Jesus custou um alto preço. A vida do seu próprio Filho, Jesus, foi derramada para que a liberdade que Cristo nos oferece pudesse ser uma realidade. Custou o sacrifício de Jesus, custou o seu sangue derramado na cruz. Ele não apenas pagou pelos nossos pecados, mas Ele rompeu as correntes que nos aprisionavam ao pecado. Ele nos libertou da escravidão. O preço foi pago e agora estamos livres para sermos fiéis ao Senhor. A Santa Ceia não é um ritual, não é um memorial para aqueles que são perfeitos, mas é um memorial para os imperfeitos que reconhecem que precisam de Jesus. E nós precisamos de Jesus. A Santa Ceia do Senhor é para todo aquele que foi batizado nas águas e está em plena comunhão com Deus e com a sua igreja. Nós temos o elemento do pão, que representa o corpo de Cristo, o elemento do suco de uva, que simboliza o vinho, que representa a alegria que vem através do sangue de Jesus que foi derramado, e assim a remissão dos nossos pecados. Também temos a uva. Para você que ainda não desceu as águas, você pode participar conosco da uva, dizendo que em breve você poderá descer as águas e participar conosco da Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria que você ficasse em pé nesse momento. Estenda sua mão em direção aos elementos. Nós vamos consagrar esses elementos. E depois os oficiais estarão distribuindo por todos vocês. Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos consagrar esses elementos a Ti. Senhor, nós sabemos que esse momento é um momento que
que nós fazemos em obediência à tua instrução, fazer isso em memória de mim. Em obediência à tua palavra. Ó Pai querido, nós fazemos menção do teu sacrifício. Ó Pai querido, toca em cada coração aqui nessa noite. Que através, Senhor, desse momento, cadeias sejam quebradas em cada família. Ó Pai querido, que tudo aquilo que possa estar aprisionando os teus filhos na dor, no sofrimento, que toda angústia, que toda depressão, que toda ansiedade, que toda dor física, que toda inflamação caia por terra na autoridade do nome de Jesus. Porque a tua palavra diz que tu levou sobre si as nossas enfermidades. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos invocar, ó Pai, que o teu Espírito Santo, através desse momento, traga os teus milagres sobrenaturais sobre o nosso meio. Transforma realidades aqui nessa noite. Pai, em nome de Jesus, aquilo que aos nossos olhos era impossível, que se proste diante do poder da tua presença em nosso meio. Em nome de Jesus, isso não é apenas um ritual, um memorial, mas é a presença do teu Espírito em nosso meio, que pode fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Por isso, Senhor, atende o pedido e o clamor da tua igreja, e que tu venha, Senhor, nos levar a um novo nível de intimidade contigo, a um outro nível de renúncia, e que nós possamos contemplar, ó Pai, o teu reino sendo expandido através de cada um dos seus filhos. Que nós possamos contemplar os teus milagres fluindo através da nossa boca, através das nossas mãos, através da nossa intercessão, através da nossa vida. Em nome de Jesus, que os teus milagres sejam realidades em nosso meio, e que tu venha nos dar, Senhor, novas experiências contigo. Tenha liberdade, Espírito Santo, para renovar nossas vidas aqui nessa noite. Senhor, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, derrama uma unção sobre essa casa nessa noite. Renova aquele que está fraco, que estava pensando em parar e desistir. Renova as forças do cansado. Renova, Senhor, os dons de línguas espirituais daquele, Senhor, que há muito tempo não fala. Senhor, em nome de Jesus, que nessa noite não seja mais uma noite, mas que o teu Espírito em nosso meio tenha liberdade, e que tu venha, Senhor, nos constranger. Tamanha tua glória e presença em nosso meio nessa noite. Nós te pedimos e te damos liberdade, Espírito Santo. Se faça presente em nosso meio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar com toda reverência enquanto os elementos são distribuídos. Fique em espírito de oração e deixa Deus ministrar o teu coração nessa noite. Foi na cruz.
Santa Ceia fala de um momento de comunhão. Comunhão com Deus e com o irmão. A Bíblia, muito antes da instituição da Páscoa, que depois, na nova aliança, passou a ser representado pela Santa Ceia do Senhor, já celebrava a comunhão. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam. E no final do Salmo termina assim: e ali o Senhor derrama a sua bênção para sempre. A bênção do Senhor repousa na unidade, na comunhão. Eu gosto da história de Jó, que depois de tanto sofrimento e dor, mesmo sendo justo aos olhos do Senhor, ele começa a orar pelos seus amigos. E a palavra de Deus diz: deixa Deus ministrar no teu coração nessa noite. Receba o que o Espírito Santo quer te entregar nessa noite. Depois de tanta dor e sofrimento, ele intercede pelos seus amigos. E a palavra de Deus diz que Deus mudou a sorte de Jó. Aquilo que lhe trazia dor, sofrimento, desespero, angústia, Deus muda em resposta de um coração obediente. Porque Deus diz: ore pelos seus amigos, tenha comunhão. Jó obedece. Jó não foi vingativo, Jó foi obediente. E a palavra de Deus diz para mim e para você nessa noite: o caminho da obediência, da confiança no Senhor, traz uma mudança na nossa sorte. E Ele restitui de forma dobrada. O mundo não pode roubar nada que Deus não possa te restituir muitas vezes mais. Aquilo que o mundo pode oferecer não se compara ao que Deus pode nos entregar. E a boa notícia, Ele está presente aqui nessa noite. Por isso vamos celebrar a comunhão, a unidade antes de participarmos da ceia. Eu quero que você tenha a oportunidade de ir até um irmão, de trocar o cálice com ele, ou de trocar uma palavra de amor, de carinho, de esperança. Libere uma palavra de vitória sobre o teu irmão nessa noite. Desfrute dessa oportunidade. Saia do seu lugar, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Aleluia.
Glória a Deus. Aleluia. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 28. Primeira Coríntios capítulo 11, versículo 28 diz assim: examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Esse convite, durante a ministração da Santa Ceia do Senhor, há um autoexame. Antes de participar da Santa Ceia, nós precisamos nos perguntar: nós temos vivido como alguém que é livre e obediente? Ou temos dado lugar à escravidão em alguma área que nos leva a pecar? Tenho buscado fazer a minha vontade, realizar os meus desejos, ou a vontade do nosso Deus e Salvador Jesus, que morreu por nós? Tenho permanecido na sua palavra? Ou, assim como aqueles judeus, temos apenas crido de forma superficial? Esse é um tempo de nos consertarmos com o Senhor, de nos arrependermos. Após esse autoexame, nos reconciliarmos e cearmos. Por isso eu quero te convidar a curvar a sua cabeça nesse momento. Vamos clamar por essa reconciliação. Porque o que pode trazer separação entre Deus e o seu povo é o pecado. E nessa noite é uma noite especial. Na autoridade do nome de Jesus não haverá barreiras. Senhor, nós clamamos a Ti por perdão, Senhor, nesse momento. Perdoa, Senhor, as nossas falhas. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Quantas vezes temos falado o que não deveríamos e isso tem te desagradado? Quantas vezes a nossa atitude não condiz com a Tua palavra e nós temos caminhado na nossa vontade, movido pela ira, pelo impulso? Senhor, perdoa as nossas atitudes. Senhor, perdoa, porque muitas vezes nós somos omissos ao socorro. Senhor, perdoa as nossas falhas, as nossas transgressões. Derrama o Teu sangue sobre a nossa vida e que possamos viver em Ti, Senhor. Em nome de Jesus, traz uma mudança, Senhor, em nossas vidas. Aleluia. Ó Pai querido, que dia após dia, que Tu venha olhar para nós e se alegrar. Por isso, Senhor, nos ajuda, Senhor, na nossa pequena fé. Nos ajuda em nossas fraquezas. Nós precisamos de Ti, Senhor. Derrama o Teu sangue, trazendo perdão para a Sua igreja. E que Tu possa ocupar o primeiro e único lugar em nossas vidas. Nos reconcilia através do Teu sangue contigo, Senhor. E nos leva, Senhor, em nome de Jesus, a desfrutarmos de tudo que Tu tem reservado para nós nessa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero te convidar a preparar o seu cálice nesse momento, o seu pão. Abra o lacrezinho aí do pão e do suco de uva. Se prepare. Nós vamos primeiro comer do pão. E logo em seguida, assim que comermos, já vamos tomar o cálice. Vamos fazer juntos. E depois nós vamos clamar ao Senhor por uma unção especial que Ele quer derramar sobre nós nessa noite. Nós vamos adorar ao Senhor, porque Ele é digno. Ele morreu por mim e por você. Eu quero te convidar a abrir a tua boca
e exaltar aquele que criou o céu e a terra e te trouxe aqui para te renovar, para te fortalecer. Aleluia! E para transformar a sua vida. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Sempre que comemos desse pão e bebemos desse cálice, nós anunciamos que há um Salvador. Nós anunciamos que há um Libertador. Nós anunciamos que não há mais escravidão. E nós anunciamos que em breve estaremos com Ele. Em memória do Senhor Jesus, comamos todos juntos desse pão e depois tomamos do cálice. Aleluia, abra sua boca, exalte ao Senhor. Aleluia! Você pode se sentar, queridos. Já estamos encerrando o nosso culto. Nesse momento nós vamos recolher as nossas ofertas. Aí na sua frente, na sua cadeira, tem um envelope de oferta, de dízimo. Se você sentiu desejo no coração de ofertar, esse é o momento, amém? Eu queria ler com você Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Quem achou diz amém? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. E não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que distribuíam segundo a necessidade de cada um. Aqui nós vemos um exemplo que a igreja primitiva nos deixa em relação às nossas finanças. A Bíblia diz que os irmãos, eles tinham tudo em comum. Eles vendiam seus bens, as suas propriedades, eles levavam à casa do Senhor, até os apóstolos, a sua oferta, o seu dízimo, os seus recursos financeiros. E a Bíblia diz, o que me chamou a atenção é que, enquanto a igreja fazia isso, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição de Jesus. Aleluia. Isso nos mostra que a nossa oferta,
ela é o meio que Deus usa para propagar o seu reino. Querido, o momento ofertório é um momento espiritual. Assim como o momento da adoração, assim como o momento da palavra. Porque quando nós viemos com nossa oferta e o nosso dízimo aqui, e entregamos na casa do Senhor, nós estamos sendo usados por Deus para que essas portas permaneçam abertas e o Evangelho continue sendo propagado. Para que famílias sejam alcançadas, para que vidas sejam transformadas. Amém? E nessa noite nós temos essa oportunidade de ofertar a casa do Senhor. Então eu queria convidar você a levantar, ficar em pé no seu lugar. Separe a sua oferta, separe o seu dízimo com amor, entendendo que você é um agente de Deus nessa terra, amém? Tudo que nós temos vem do Senhor. Ele só nos confiou para que possamos administrar, amém? Levante seu envelope, eu quero orar, eu quero abençoar a tua vida, a sua casa, em nome de Jesus. Pai, muito obrigada. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos escolheu e nos separou para que pudéssemos estar aqui, sermos contribuintes da tua obra. Senhor, obrigada porque dia após dia a tua fidelidade, Senhor, tem sido realidade na nossa vida. O Senhor tem nos sustentado. Nós reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor. E nós queremos abençoar agora, Pai, cada vida, cada lar, cada ofertante nessa noite. Abençoa a tua igreja. Abre portas, ó Pai, portas que estão fechadas sejam abertas nessa noite sobre a vida dos teus filhos. Abençoe o casamento, a família, a saúde. Dê saúde aos teus filhos para trabalhar. Pelo poder do nome de Jesus eu declaro, Pai, bênçãos sem medidas, porque nós entendemos que nós estamos cumprindo um princípio nessa noite, Pai, da semeadura, e nós cremos que vamos colher, porque o Senhor é fiel. E eu declaro, Pai, que as tuas promessas se cumpram na vida dos teus filhos, na sua vida financeira, porque o Senhor é fiel. Por isso nós oramos e ofertamos com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Traga a sua oferta, amém? Com bastante alegria. Vamos adorar o Senhor. Temos é do Senhor. Eu quero agradecer a presença dos nossos visitantes, né? Natanael, pode nem vou anunciar mais. Vem, está conosco mais uma vez, passamos dias aí, né? E a gente já está tomando quase. Vem? Nosso irmão Divino está conosco mais uma vez também. Seja bem-vindo. Prazer ter o senhor aqui. Luiz Felipe, obrigada por receber o nosso convite. Prazer ter você aqui. Como é que essa igreja recebe os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus e voltem sempre. E se quiser, pode ficar. Pode ficar. Se você está perto do visitante, dá um abraço nele aí em nome da igreja. Amém? Isso aí. Eu quero deixar rapidamente alguns avisos para você. Fique atento, por favor, para você não perder. Amanhã, oração aqui no templo, às 20 horas. Venha orar, venha buscar o Senhor. Deus tem feito maravilhas em nosso meio. E também amanhã, nós vamos iniciar aqui um jejum, né, um período de jejum e oração, que vai do dia 5, amanhã, até o dia 15 de maio. Então nós vamos passar esses 10 dias, né, orando, jejuando,
Nós estamos aí às portas do nosso impacto de fogo agora. Quem vai no impacto aqui em nome de Jesus? Eita. Em nome de Jesus. E nós sabemos da guerra travada que é. Né? Desde que nós começamos a organizar as fichas, irmãos, a luta se intensificou. Então nós precisamos orar, jejuar. Mas esse jejum é para quem, pastora? Faz assim, ó. Todos nós vamos jejuar. Eu e você. Amém? Eu não vou no impacto. Você vai jejuar e vai orar conosco. Nós precisamos dessa cobertura. E é o momento da igreja. Nós precisamos jejuar. Nós precisamos nos consagrar ao Senhor como igreja. Eu posso contar com você? Amém. Eu só posso contar com alguns. Eu posso contar com você? Amém. A partir de amanhã. Então, separe lá, faça o jejum que Deus ministrar no teu coração. Fique à vontade, tá bom? Mas participe conosco desse momento. Essa semana é a última semana para o pagamento das fichas. Até quarta-feira, se não me engano. Tá bom, queridos? Porque as vagas já estão reduzidas. Então, se a gente não entregar as fichas pagas, a gente vai ficar sem vaga. Então, corra e acerte com as fichas em nome de Jesus. Também, quinta-feira é o nosso culto de oração. Domingo não haverá escola bíblica dominical. É o dia que, gente? Domingo? Eita, coisa boa. Dia das Mães. Então nós vamos ter esse tempo para comemorar com a família, passar o dia com a família. E à noite nós vamos ter o nosso culto aqui. Amém? Será nosso culto de missões também, missionário. Haverá homenagem para o Dia das Mães. Então venha participar, traga a sua família. Vai ser uma bênção. Você crê nisso? Aleluia. Também o pastor Armando pede para que todos os jovens, amém? Amém. Vocês estão convocados a permanecer aqui no final do culto. Ele tem um assunto importante para tratar com vocês. Corre que é bênção. Posso participar também? Eita, glória. Então vem, fica aqui, ele tem uma palavrinha, tá bom? Um assunto para tratar com vocês rapidamente. E nós temos uma cantina funcionando aqui, então não vai embora, tá bom? Sem passar na cantina, abençoar o Ministério Infantil e também encher a barriguinha. Amém? Vamos orar, fique de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Declarar a bênção do Senhor sobre você. Pastor Armando, foge não, meu filho. Ora aqui, por favor, minha voz já está esgotada. Ora, dá a bênção apostólica, nos abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar, irmãos? Amém? Você está feliz com Jesus? Então feche teus olhos. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa noite estarmos aqui reunidos na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra, por todos os louvores, ó Pai, por ter recebido a nossa adoração. Muito obrigado por limpar mais uma vez com o Teu sangue, Senhor, e nos purificar de todo o pecado. Sairemos aqui nessa noite, Senhor, livres, totalmente livres, Pai, para fazer a Tua vontade e desfrutar de todas as Tuas bênçãos, porque o Senhor veio, Pai, para nos dar vida e vida com abundância. Deus, em nome de Jesus, leva-nos em paz e esteja conosco, abençoe nossos lares e nos dê uma semana abençoada na Tua presença, em nome de Jesus. Amém? Estenda suas mãos, curve sua cabeça e abra o seu coração. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, e uma bênção especial do Senhor sobre a tua vida, em nome de Jesus. Aquele que recebe, diga comigo, amém. Vai em paz em nome de Jesus, que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Todos os jovens aqui comigo.